Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje vamos mostrar o caso de uma funcionária que trabalhava em um local cheio de baratas e resolveu procurar a justiça. Você sabe o que significa rejudicata? Não sei. Sei não, isso. Rejudicata? Isso eu não sei não. Encontro entre bibliotecários discute os desafios das plataformas digitais. E no quadro Profissão da Hora, vamos mostrar como é o trabalho de quem faz um retrato falado. Tudo isso agora, no TRT das Gerais. Garantir um ambiente de trabalho limpo e seguro é obrigação de todos os empregadores. Mas aqui em Minas, uma funcionária tinha que trabalhar em um local infestado de baratas. Quem conta pra gente essa história é o repórter André Salles. Higiene e segurança são aspectos fundamentais nesta farmácia. Afinal, os medicamentos têm que ser acondicionados em um local sem riscos de contaminação e os trabalhadores não podem estar expostos a quaisquer tipos de riscos. Todos os nossos processos eles estão embasados em procedimentos operacionais. Então, o funcionário, desde que ele entra, ele tem conhecimento desses procedimentos e é obrigatório que todos os passos descritos sejam executados. E isso a gente garante através de treinamentos contínuos. Além da higiene que o funcionário tem que ter para poder estar manipulando, entrando em contato com o medicamento, ele também se protege utilizando os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Então, esse equipamento ele garante a proteção do colaborador em virtude do medicamento que ele faz uso. Já imaginou trabalhar em um lugar infestado de baratas? Pois era isso que acontecia com uma vendedora de uma empresa do ramo de cosméticos. Ela procurou a Justiça do Trabalho e foi indenizada. O empregador, dentre as obrigações dele, está a de manter um ambiente de trabalho limpo, digno, salubre. Essa obrigação do empregador, ela encontra guarida principalmente na Constituição Federal de 1988, que dentre os seus princípios tem como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Essa obrigação do empregador, ela está prevista também em normas infraconstitucionais, como por exemplo na CLT e também na Convenção, na NR número 24 do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela prevê dentre as suas normas a obrigação do empregador de manter condições sanitárias e também condições de alimentação dignas. Quando a empresa não oferece as condições mínimas, o ambiente de trabalho é considerado insalubre, já que representa riscos aos empregados. A partir do momento que existam riscos, existam condições que causem dano à saúde do trabalhador, seja ela física, seja ela psíquica, seja ela moral, todo e qualquer tipo de risco que cause esses danos ou venha prejudicar a integridade do trabalhador é um ambiente insalubre. Os riscos são classificados em físico, químico, biológico e ergonômico. Dentro dos físicos, você tem ruídos, por exemplo, você tem vibração, você tem calor, você tem frio. Dentro dos químicos, você tem os vapores, poeiras. Dentro dos biológicos, você tem bactérias e as várias infecções que a pessoa pode ter. E o ergonômico, de acordo com o mobiliário que o indivíduo está, de acordo com a postura, os movimentos, a quantidade de força, todos esses detalhes são importantes. O médico do trabalho ressalta que há normas a serem seguidas pelas empresas. É um trabalho que tem que ser elaborado por equipes técnicas preparadas dentro do SESMIT, composto por médicos, engenheiros de segurança, técnicos, às vezes enfermeiros do trabalho, e para se levantar, inclusive, quais são os riscos através de um programa chamado PPRA, que é a Prevenção de Riscos Ambientais. E aí, então, você levanta os riscos, identifica os riscos, quantifica os riscos
e a partir daí começam a se adotar então medidas para poder saná-los ou pelo menos diminuí-los. No âmbito trabalhista, o empregador que expõe trabalhadores a ambientes insalubres está sujeito a multas. O mais diretamente interessado é o próprio empregado, que está vivenciando um local de trabalho insalubre, inapropriado para o desempenho das suas funções. Mas também o Ministério do Trabalho e Emprego, através dos seus órgãos de fiscalização, também tem interesse e obrigação legal de averiguar, de fiscalizar e, uma vez verificada, constatada a irregularidade, autuar esse empregador para que ele se adeque às condições normais de trabalho. E não fazendo, esse empregador será multado administrativamente. Agora a hora do quadro Que é isso? Você sabe o que significa res judicata? Que isso? Que é 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 isso? Você sabe o que é res judicata? Não sei. Sei não, isso eu não sei não. Não tenho a menor ideia. Res judicata? Não. Sei não. Não, nem nunca vi falar. Como que é? Res judicata? Não faço a mínima ideia. Sei lá, deve ser alguma coisa. Não, eu não sei não. Não sei. Deve ser uma ação, né? Ação judicial, né? Isso eu não sei não. Eu imagino que seria... Não sei. O que é? Essa expressão latina, tem um contexto, um conteúdo de determinar aquilo que já foi julgado. Res, coisa, julgata. Julgado, coisa julgada. Os profissionais da área jurídica utilizam esse termo porque ele contém já toda uma informação sobre o que se quer. Porque a coisa julgada, ela envolve uma série de princípios e efeitos. Quando já se coloca a expressão latina res judicata, já está apresentando ao interlocutor, seja a parte, seja o advogado, seja o juiz, o promotor, o que se quer falar. Nós estamos tratando de uma coisa julgada, res judicata. O TRT de Minas promoveu um encontro entre os profissionais que trabalham nas bibliotecas jurídicas de todo o estado. O objetivo é discutir os desafios para os próximos anos com o crescimento das publicações digitais e o futuro das bibliotecas. Bibliotecários, estudantes de biblioteconomia, magistrados e servidores se reuniram para trocar experiências e discutir os rumos da profissão de bibliotecário. Realizado pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e pelo Conselho Regional de Biblioteconomia, o evento comemora os 50 anos de regulamentação da profissão e os 40 anos da biblioteca do TRT de Minas. Um marco para o tribunal. Evidentemente que comemorar 40 anos de uma vida da biblioteca amparando não só as pesquisas, como também as decisões de magistrados e servidores, é um motivo muito relevante. A biblioteca é o nosso suporte. É o suporte não só, como eu disse, para as pesquisas, como para as decisões. E a equipe da biblioteca é uma equipe extremamente profissional e que dá todo esse apoio necessário à nossa atividade. A desembargadora Mônica Sete Lopes participou do evento, discutindo a importância das bibliotecas jurídicas para os magistrados e a Justiça do Trabalho. Uma mão dupla, né? Da mesma forma como eles são repositório daquilo que a gente tem que consultar para desenvolver as decisões, para aprimorar conhecimento, as bibliotecas jurídicas elas são repositório daquilo que nós fazemos, né? Não só pelo depósito das decisões propriamente, nos manuais e tal, como da crítica também àquilo que é a decisão judicial. Esse caminho de mão dupla é muito importante, porque ele guarda a memória do direito feito num tempo e, no nosso caso específico, num tribunal, né? Num determinado tribunal.
O encontro contou com uma apresentação do coral Acordos e Acordes, formado por magistrados e servidores do TRT de Minas. Além disso, era possível conferir uma mostra com um acervo histórico gerenciado pelo Centro de Memória da Justiça do Trabalho de Minas Gerais. São textos e fotografias que documentam processos antigos do tribunal. Os tempos mudaram, a tecnologia avançou e um dos temas discutidos no evento foi a preservação de documentos digitais. Digitalização, publicações online ou mesmo impressa são instrumentos, são meios que o bibliotecário hoje trabalha normalmente. Então é mais um tipo de produto que o bibliotecário deve e tem que trabalhar. TRT de Minas entra na luta contra o câncer de mama. Uma exposição de fotos nas unidades do tribunal alerta para a importância da mamografia e do diagnóstico precoce da doença. A exposição Esperança Cor-de-Rosa ocupa espaços de grande circulação do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, como o hall principal do edifício sede. São 21 fotografias em preto e branco de mulheres de diferentes classes sociais e idades, pacientes do Instituto Mário Pena, após terem sido acometidas pelo câncer de mama em diferentes fases da doença. A exposição das fotografias de Paola Vasconcelos Moreira foi organizada pela Associação dos Voluntários do Instituto e tem o objetivo de chamar a atenção para o câncer de mama, tipo mais comum entre as mulheres no mundo, e de reforçar a importância da mamografia e do diagnóstico precoce da doença. Segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, vão ser registrados mais de 57 mil casos da doença neste ano em todo o país. No próximo bloco você confere os destaques jurídicos do TRT de Minas. Justiça condena a empresa a indenizar empregado submetido à jornada de trabalho exaustiva. Você já viu um retrato falado? No quadro Profissão da Hora vamos mostrar como é feito este trabalho. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Veja agora as decisões da Justiça do Trabalho de Minas no destaque jurídico. Justiça do Trabalho exclui multa de empresa que não cumpriu cota legal de vagas para pessoas com deficiência por ausência de interessados. A terceira turma do TRT de Minas manteve a sentença que declarou a nulidade do auto de infração emitido contra uma empresa de engenharia e excluiu a multa aplicada. A punição tinha sido dada em razão do descumprimento da cota de contratação de trabalhadores com deficiência ou reabilitados. De acordo com a desembargadora relatora Camila Guimarães Pereira Zeidler, as provas revelaram que a empresa vinha se esforçando para contratar empregados portadores de deficiência. A turma concluiu que a empresa só não conseguiu cumprir a lei porque não apareceram candidatos interessados. Imagine trabalhar tanto a ponto de ser impedido de conviver com a família, realizar tarefas domésticas e até atividades de lazer. Para se livrar dessa rotina, o empregado mineiro precisou recorrer à Justiça do Trabalho. Mais informações com a repórter Adriana Santos. A primeira turma do TRT de Minas condenou uma empresa a pagar uma indenização por dano moral existencial a um trabalhador no valor de R$30 mil. O trabalhador enfrentava dura jornada de trabalho. Quem nos explica agora é a relatora do recurso, doutora Adriana Goulart. O que é dano moral existencial? O dano moral é um gênero de dano extrapatrimonial, né? É chamado de extrapatrimonial ao reverso do dano material. Muito bem, o dano moral ele tem diversas espécies, vamos dizer assim. E uma das espécies é o dano existencial.
o dano existencial ele começa a ser, digamos, pensado, ele começa a ser estudado na Itália, então ele vem de uma doutrina italiana e ele é um dano em que se observa, no caso, para haver a indenização, se há prejuízo a um projeto de vida da pessoa ou se há um prejuízo ao convívio social e familiar dessa pessoa. Então, o olhar para se estabelecer se existe ou não dano existencial naquela determinada situação concreta é se verificar se houve ou não impedimento ou grande dificuldade a um projeto de vida da pessoa ou a uma convivência social ou familiar daquela determinada pessoa. Como é aplicada a indenização por dano moral existencial? Na verdade, a indenização ela é sempre um contexto que tem que ser avaliado em cada caso concreto. O que aconteceu, a possibilidade da parte contrária de arcar, né, para também não ser uma coisa que não tem o menor sentido. Você avalia também a extensão do dano, você avalia também, alguns juízes avaliam, como dizia, um caráter pedagógico daquela indenização. Então não existe uma tabela, não existe nada que digamos, uma questão que é matemática. É um conjunto de situações e que em cada caso concreto o magistrado ou a turma avalia para deferir aquela indenização por dano moral. Por que as pessoas estão cada vez mais recorrendo à Justiça do Trabalho, reivindicando dano moral existencial? Eu reputo isso a uma situação de consciência dos direitos. Eu acho que após a Constituição de 1988, a Carta Magna é uma carta de cidadania. E neste decorrer dos anos, essa consciência da sua cidadania, dos seus direitos, ela foi ficando cada vez mais coerente, as pessoas foram ficando cada vez mais conscientes. Então eu penso, eu reputo essa busca do judiciário, primeiro essa consciência de cidadão, né, de que isso não está certo, não está correto, eu não preciso aceitar este tipo de conduta dentro de uma relação. E penso eu que, na medida em que se tem essa consciência, há uma possibilidade real, e aí eu vejo de ambas as partes envolvidas, sejam quais forem, eu vejo uma possibilidade real de uma melhora dos meios ambientes, de uma sustentabilidade de meios ambientes mais saudáveis, mais sustentáveis, onde sejam. Realizar conferências online, criar grupos de interesse e editar documentos. Essas são algumas das funcionalidades do Clique, plataforma de comunicação que acaba de ser implementada no TRT de Minas. Implementado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, o Clique foi apresentado aos magistrados e servidores. A ferramenta de comunicação conta com diversas inovações, possibilitando a realização de conferências online, a criação de grupos de interesse e a edição coletiva de documentos. Tem também a parte de conferências online, web conferences, onde você pode utilizar esse serviço para compartilhar documento, compartilhar apresentações, compartilhar sua própria tela e colaborar em time para chegar atendendo os resultados, os objetivos das pessoas, independente de localidade, você quebrando a barreira da localidade. Esteja a pessoa no interior, esteja a pessoa em BH, você consegue atingir esses objetivos utilizando uma ferramenta de colaboração simples e muito rápido de se aprender. Durante a apresentação foram feitos testes com o uso do Clique para comunicação com responsáveis por varas do interior do estado. O sistema já está em operação desde abril deste ano e aos poucos passa a integrar a rotina do tribunal. O mundo todo hoje está atento à tecnologia e ninguém pode ficar para trás. O tribunal efetivamente está atento, se investiu em tecnologia, seguindo sempre a orientação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Não haverá aqueles obstáculos à comunicação que são muito comuns em Minas Gerais, porque é um estado que, por suas características, às vezes isola um pouco as pessoas. Então isso, com certeza, o projeto, por exemplo, Interior Ligado, é um projeto que tem uma perspectiva muito grande de crescimento. Eu acredito que trará um bom ganho
para as varas, para os gestores de vara, para os magistrados. A expectativa é muito boa, muito positiva. A adoção da ferramenta deve trazer impactos para todas as áreas do TRT de Minas, já que facilita a troca de informações entre os setores. A grande vantagem que eu vejo é que ele, sendo uma ferramenta de múltiplas funcionalidades, pode canalizar várias ações de comunicação para essa uma só ferramenta e dali fazer a disseminação do que a gente precisa. E facilitando o acesso de todos os funcionários, colocando-os em dia com o que rola no tribunal. A presidente do tribunal, desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria, demonstrou entusiasmo com o Clique, que deve otimizar o tempo dos colaboradores e economizar recursos. Duas coisas muito importantes: a comunicação entre os setores, a segurança dessa comunicação, uma comunicação segura, eficaz e rápida. E isso é muito importante em qualquer organização. E outra coisa, pode ser utilizada e deverá ser como uma ferramenta de gestão eficiente, que é o principal também. Os recursos são inúmeros, eu espero que todos se empolguem como nós estamos empolgados com o Clique. A demonstração aqui nos deixou, assim, sobremaneira muito feliz de saber que funciona muito bem e nós esperamos que ele se alastre rapidamente e contagie todos os membros do Tribunal do Trabalho. O retrato falado é um importante instrumento para esclarecer a autoria de crimes. Por trás dessa ferramenta está um profissional que faz um trabalho minucioso e que pode levar horas. É preciso levar em consideração cada detalhe. É o que você vai ver agora no quadro Profissão da Hora. Com o uso de computadores e de um arquivo com centenas de imagens, é que o perito criminal produz um retrato falado. Cor da pele, traços físicos, tatuagens. A gente tem um banco de imagens aqui, de elementos do rosto, né, do ser humano. Eles são previamente já trabalhados em termos de resolução, posicionamento, para que a gente não perca tempo aqui na hora que a gente está fazendo o retrato falado. As peças têm simplesmente que se encaixar. E a gente vai fazendo as edições necessárias, né? Você pode, a partir de um desenho que tenha ficado próximo ao que o declarante aqui nos forneceu, né, em termos de dados para confeccionar aquele retrato, a gente pode fazer modificações com mais facilidade, com mais rapidez. Todos os detalhes são importantes para chegar o mais próximo possível do suspeito. Primeiramente, a pessoa é escolhida pela autoridade, a equipe de investigação, pode ser uma testemunha de um fato criminoso, pode ser a própria vítima. Então ela é encaminhada aqui, a gente agenda um horário, ela vem aqui, se dirige ao Instituto de Criminalística, e a gente faz primeiramente uma entrevista, né? Nessa entrevista ela vai falar quais são as características da pessoa, várias características como cabelo, olho, tudo aquilo que está relacionado com a face, né? E outras características também, como a forma de andar, se ela tem sotaque, qual que era a vestimenta, a forma que ela agiu, tudo que for relacionado à pessoa. Além das dificuldades técnicas, o perito tem o desafio de extrair informações precisas de pessoas que presenciaram um crime. Nem sempre a pessoa que vem aqui nos fornecer os dados, ela tem facilidade de se expressar, né? Tem caso aí de estupro, né, que a vítima chegou aqui abalada, inclusive fazendo uso do coquetel para evitar que ela contraia AIDS, né? Isso gera um certo desconforto, a pessoa passou, nessa vez aqui ela passou mal. A confecção de um retrato falado é feita com o auxílio de uma vítima ou de uma testemunha e costuma durar horas. Um trabalho minucioso que pode esclarecer a autoria de crimes.
No dia 15 de julho de 2013, um assaltante matou uma criança de 2 anos que estava nos braços do pai em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. A polícia divulgou um retrato falado do suspeito, feito com base nas características fornecidas pelo pai da vítima. O criminoso foi preso. Um retrato falado também foi peça-chave na prisão de Marcos Antunes Trigueiro, conhecido como Maníaco de Contagem. Condenado por violentar e assassinar 5 mulheres, Marcos foi identificado graças a uma testemunha-chave que forneceu as características físicas dele. Os celulares das vítimas foram rastreados e garantiram a localização da esposa do maníaco. A gente tem essa gratificação aí de saber que a gente pode contribuir para que a justiça fosse feita, né? Então, é um trabalho gratificante, isso aí, sem dúvida. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista as reprises deste programa toda quinta-feira às 10 horas da noite e sexta-feira às 10h30 da manhã, aqui mesmo na TV Justiça. Você pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos no YouTube, Facebook e no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias de Minas. Até lá!